Meus queridos irmãos e filhos em Cristo, aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais em nossa paróquia, nós estamos no 5º domingo do tempo da Quaresma, na liturgia pré-conciliar, ou seja, antes do Concílio Vaticano II. Este domingo era chamado do primeiro domingo da Paixão, porque nós já nos voltamos para o mistério da Paixão de Cristo. Esta semana era chamada a primeira semana da Paixão. E nós nos unimos à igreja hoje de maneira facultativa. As igrejas podem velar todas as imagens do templo para que o nosso olhar se volte de maneira fixa somente para o sacrifício de Cristo. O centro de tudo que celebraremos nestas próximas semanas deve ser o sacrifício incruento de Cristo por meio do sacramento da Eucaristia. Para que a nossa atenção se volte para o mistério, a igreja vela tantas testemunhas que apontam também com a sua vida para o mesmo mistério. Também o véu nas imagens significa que quando nós nos aproximamos do mistério do sofrimento, muitas vezes na nossa vista, no nosso olhar de fé, cai como um véu a tentar nos ofuscar, mas quando nos mantemos na presença de Deus, no dia da ressurreição, no dia da vitória, a nossa visão se clarifica. Nós provamos isso que celebramos na liturgia. É algo incômodo, é algo estranho, não é algo natural. Assim é o sofrimento na vida humana. Não é projeto de Deus o sofrimento humano. Não estava prescrito no projeto do Deus Altíssimo desde a criação. Mas é algo que aconteceu e que nós precisamos passar por ele para que seja desvendada a felicidade perfeita que nós tanto esperamos. Aliás, meus queridos, nós estamos no ano chamado ano A da liturgia. Neste ano a igreja vai ler aos domingos o Evangelho de Mateus. Só que nesse ano A, o ano de Mateus, nos 3 últimos domingos da Quaresma, a igreja tira Mateus e coloca o Evangelho de João. São 3 domingos chamados domingos batismais. Nós temos aqui os nossos catecúmenos, o Gustavo, a Eloá e a Heloísa, que serão batizados. Esses 3 domingos últimos da Quaresma, para todos nós de muita relevância, mas sobretudo para vocês 3. No 3º domingo da Quaresma, nós ouvíamos o Evangelho da Samaritana, lembram? A Samaritana que estava diante do poço e ela quer uma água que sacia para sempre a sua sede. A Eloá, a Heloísa, o Gustavo, como todos nós, temos sede de felicidade. E Jesus é a água viva, a única água capaz de matar a nossa sede. Na semana passada nós ouvimos o Evangelho do cego de nascença, lembram? O cego que nada enxergavam. A alma desses 3 catecúmenos está escurecida pelo pecado original. Naquela noite que se aproxima da vigília, esta alma de cada um deles será clarificada pela luz do Cristo verdadeiro. Ele é a luz. E hoje nós ouvimos o Evangelho de Lázaro, e Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. É uma alusão àquilo que nós celebramos na Eucaristia. Se no Evangelho da Samaritana a água é o elemento principal que nos faz voltar para o batismo, na semana passada a luz que o cego viu, que nos representa o sacramento da crisma, que infunde em nós a luz do Espírito. Hoje, o Jesus que se apresenta como ressurreição e vida, é o Jesus eucarístico,
Aqui a ressurreição se atualiza, como também a paixão e o mistério do sofrimento de Cristo. Então, batismo, crisma, eucaristia, o terceiro, o quarto e o quinto domingo da quaresma, nos oferece no fundo elementos para que nós nos saciemos da felicidade que nós buscamos. Mas agora vamos para esse evangelho de hoje. Jesus nos evangelhos, meus queridos, ele realiza algumas ressurreições, que na verdade nós devíamos chamar de reavivamento, porque ressurreição só existe uma, e vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar na segunda vinda. Então, é bem verdade que Jesus ressuscitou. No evangelho nós conhecemos o relato da ressurreição da filha de Jairo. A filha de Jairo tinha acabado de morrer, Jesus a ressuscita. Também tem nos evangelhos a ressurreição do filho de uma viúva que morava num território que se chamava Naim. Estava num cortejo, no caixão, e no cortejo rumo ao cemitério, Jesus para o cortejo e ele ressuscita aquele menino para a glória de Deus e para o testemunho daqueles discípulos. E hoje a ressurreição de Lázaro. Mas dentre essas três ressurreições, a de Lázaro é muito mais portentosa, porque Lázaro já estava morto há 4 dias. Nós precisamos entender que esse número é muito importante para o significado de todo esse relato. Existe uma coleção de textos judaicos que se chama Mishnah, né? Olha que nome bonito. É uma coleção de textos de leis judaicas, e nesses textos estão descritos alguns preceitos. Dentre eles, lá está informado de que após o terceiro dia da morte de determinada pessoa, não mais se pode manusear o defunto, porque o defunto começou a entrar em decomposição. Para o judeu, até o terceiro dia, ainda aquele corpo está morrendo, as células ainda estão vivas. Do terceiro dia em diante, a morte é completa, não se pode mais mexer. Deve ser sepultado antes do terceiro dia, ou até o terceiro dia. Então, o fato de Lázaro estar morto há 4 dias significa o quê? A impossibilidade humana de intervir neste fato. Ninguém mais consegue intervir neste fato triste. É acabado. E Jesus, ele vem aqui mostrar que há um que pode intervir no que é impossível ao ser humano. E esse é Deus. Observemos os relatos do evangelho de hoje, né? Jesus era muito amigo desses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. O texto diz que ele era muito amigo. E Jesus, ele sai fugido da Judeia, porque os judeus começaram a perseguir a Jesus. Nós já estamos no capítulo 11 do Evangelho de João, está próxima a paixão de Cristo. Ele já está fugido do sul, da Judeia. E aí, Betânia, um lugarzinho aproximado do sul, né? De Betânia chega a notícia lá onde Jesus está, que Lázaro estava doente. O evangelista diz assim: quando a notícia de que Lázaro, que é aquele que Jesus amava, estava doente, chegou até Jesus, o texto diz claramente: depois de receber a notícia, Jesus ficou ali ainda 2 dias. O que você faz quando alguém que é amado por você está profundamente adoecido? Alguém que você ama, você presta cuidado iminente para a pessoa. Jesus pareceu-se indiferente. Jesus parece, o texto sugerir que ele ficou enrolando, mas Lázaro estava doente, gravemente doente.
o que isso representa para a nossa vida, que isso que é o mais importante? Representa os momentos que Deus se parece ausente, os momentos que Deus se parece indiferente ao nosso sofrimento. Todos nós passamos por essa sensação, mas Deus não está indiferente. Jesus, ele fica enrolando na Galileia, e quando na sua ciência e sabedoria divina, ele percebe que Lázaro morre, aí ele diz para os discípulos: vamos para a Judeia. E os discípulos dizem assim: Senhor, acabamos de vir de lá e os judeus queriam te apedrejar, vai querer voltar para lá agora? E Jesus dá uma bronca neles ainda, né? O dia não tem 12 horas, quem vai de dia não tropeça, quem vai de noite tropeça e cai. O que quer dizer? Ou vocês acreditam que eu sou a luz do mundo ou não. Quem acredita em Deus não teme seguir o projeto de Deus. É algo radical. Por isso que Tomé, que era um homem, se a gente estudar os textos de personalidades dos santos, a gente vai ver que Tomé é um homem austero, um homem rude, corajoso. Tomé diz: vamos para morrer com ele. E aí Jesus diz para os discípulos: Lázaro está dormindo, eu vou lá para acordá-lo. E os discípulos não entendem, né? Jesus, se ele está dormindo é porque ele está bem, quem não está bem não dorme, né? Deixa ele dormindo lá quietinho. Aí Jesus tem que explicar, né? Tem que desenhar, né? Lázaro está morto. Deu para entender ou precisa desenhar? Aí eles entenderam. E aí eles vão para Betânia. No meio do caminho vem Marta, que percebe que Jesus está chegando. Ela para Jesus no meio do caminho, antes dele entrar no povoado, em Betânia. E Marta, primeira coisa que ela faz: Senhor, se tivesses estado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Marta representa o ser humano que aponta a Deus. Nós assim procedemos muitas vezes, quando queremos que as coisas sejam do jeito que nós prescrevemos, e a vida não é assim. E Jesus disse para ela: Marta, Lázaro ressuscitará. E ela diz: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição. E aí Jesus precisa desenhar para ela: eu sou a ressurreição e a vida. O teu irmão vai ressuscitar. Crês isto, Marta? O que ela responde? Sim, Senhor, eu creio, né? Olha que bonito. Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus. A figura de Marta aqui é a mesma figura de Pedro. Lembra a profissão de fé de Pedro, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus. Em seguida, ele não quer deixar Jesus subir para a cruz, e Jesus o chama de Satanás. A figura de Marta parecidíssima, porque aqui ela diz crer, e aí a história vai se desdobrando, vai acontecendo, e na hora que eles chegam diante do túmulo, ele diz: tirai a pedra. Quem é que intervém? Marta. Já cheira mal, não vão tirar a pedra, está morta há 4 dias. Ora, Marta, você não acabou de dizer que cria no meu poder como Deus? Por que agora voltou atrás? A figura de Marta somos nós, meus irmãos. Quantas vezes vimos a igreja, sabemos a doutrina, professamos a fé, hora que o sofrimento bate na porta, como diz o ditado, a porca espana, passa a murmurar contra Deus, perde a fé, às vezes muda de religião, mas você não professou a fé diante da igreja? É para esse momento. Então Jesus, ele prova a fé de Marta. Aí ele responde para ela, até um pouco forte: Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Aí ninguém responde mais depois dessa, né? Tiram a pedra e ele se volta para o pai. Depois ele
diz em voz forte: Lázaro, vem para fora. E o morto sai atado, porque eles prendiam com lençóis as mãos, os pés. O morto sai atado e Jesus pede para que desatem. O que Lázaro representa para nós, meus queridos? Alguma coisa em nós talvez esteja morrendo ou já morreu. Primeira coisa que pode ser Lázaro na minha vida e na sua: a vida de fé. Como está a sua vida de fé? Como está a sua intimidade com Deus? O meu relacionamento com Deus está vivo ou está sepultado? Porque eu tenho outras prioridades. É a grande pergunta para nós. E Jesus chama isso que em nós é morto para Lázaro, vem para fora. A vida de fé está morta, ressuscita. O que mais tem nos atado? O medo da morte, o medo das dificuldades. O que mais tem nos prendido, nos impedido de caminhar? Jesus vem desatar as nossas mãos, nossos pés, o pecado, os nossos vícios, o distanciamento de Deus. Hoje nós ouvimos na primeira leitura, do texto do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta muito interessante, porque antes do povo ser levado para o exílio da Babilônia, Ezequiel, ele profetizou avisando: povo de Judá, se vocês não se voltarem para Deus, vocês vão colher as consequências. Não existe felicidade sem Deus, não existe. E o povo de Judá ouviu o profeta Ezequiel? Não. O que aconteceu? O império da Babilônia invadiu Judá, destruiu o templo de Jerusalém e levou todos os bacanas para ser escravo na Babilônia. Foi Deus o culpado disso? Não. Foi escolha deles. Deus desistiu deles? Não. Ora, por que Deus permite isso? Porque se Deus não permitisse o exílio, eles não voltariam para Deus. Meus queridos, hoje nós que estamos nessa igreja, nós somos privilegiados porque nós temos a oportunidade de ouvir Deus dizendo para nós: volte para mim, porque não há felicidade sem mim. E às vezes mesmo nós ouvindo, nós não voltamos. Mas uma vez hoje o Senhor nos chama nesse tempo da quaresma: volte para mim, deixe de lado as amarras, os julgos, as situações que não conduzem à felicidade, deixe de lado, são oportunidades. O povo não voltou e foi escravo na Babilônia. Ezequiel é algo muito interessante, ele avisou o povo e ele foi levado junto para a Babilônia, coitado, E agora esse capítulo 37 de Ezequiel, ele lá na Babilônia, escravo junto com o povo, Deus falando por meio dele: ó meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas e vou conduzir-vos de volta para a terra de Israel. Porque Deus não desiste do povo. Deus não desiste do povo. Às vezes, meus queridos, Deus tem falado conosco por meio de tantos sinais, tantos, e nós, cabeça dura, não voltamos para Ele. E Ele fala, e aí quando a gente cai e bate com a cara no chão, a gente culpa a Deus, não é? Então, esse tempo da quaresma é um tempo propício para nos voltarmos para o Deus que nos ama. Lázaro, sai para fora, sai para fora. Nós vamos escutar essa música. Convido você a fechar um pouquinho seus olhos. Quantas situações na sua vida pessoal, familiar, difíceis você já passou, ou você pode estar passando nesse momento? Tantos desafios, problemas financeiros, problemas de relações, problemas de enfermidades. Leve desta missa de hoje a certeza de que Jesus, Ele que chorou a morte de Lázaro, Ele está também junto de você, passando aquilo que você está passando. Não é um Deus distante, é um Deus conosco, próximo.
que vive na carne, junto de nós o que nós vivemos. Leve essa certeza para a sua vida hoje. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem sabe canta, quem me segurou? Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu, quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Levemos isso no nosso coração nessa noite, meus queridos. Ele está a nos segurar, a nos amparar e nos quer por perto dele, junto dele. Amém.